eu sou a professora Eliane Cristina e trabalho com matemática. Hoje a nossa aula será de fixação de atividades. Nas aulas passadas, nós vimos fração, números decimais, vimos alguns contextos utilizando números decimais e fração. Hoje, eu resolvi trazer alguns exercícios da plataforma com números diferentes, tá, turminha? Para a gente resolver juntos. Então, me acompanhe e eu espero que tire todas as suas dúvidas para resolver os seus exercícios. Olha só, na questãozinha 1, eu quero que você represente esses números que estão escritos por extenso, 5 décimos. Como que eu represento ele? Tanto na forma de números decimais, quanto na forma de fração. Olha só, 5 décimos em números decimais, eu tenho 0,5. E se eu transformar ele em fração, eu tenho 5 sobre 10, 5 décimos. Então, eu representei ele na forma de decimais e de fração. Outro aqui, 59 centésimos. Em números decimais, então, eu tenho 59 centésimos. Se eu passar para a fração, turma, 59 sobre 100, 59 centésimos. Tem uma questãozinha para você marcar como que você escreve esses números que estão por extenso, tá? E agora, a questão 2 vem assim: represente em números decimais. Veio em fração e eu quero passar para números decimais. Como que eu leio aqui, turma? 75 centésimos. Passando para número decimal, eu tenho 0,75. Letra B, 12 milésimos, turma. Passando para números decimais, eu tenho 0,012. Ó, tem esse zero aqui, por quê? Não tá aqui 1000? 1000 são 3 zeros, 1, 2, 3. Então, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula, tá? Eu sei que aqui são 2 números, ó. O número 12 tá aqui, mas são 3 casinhas que eu tenho que preencher. Letra C, 3 centésimos. Como que eu represento isso em número decimal? São, ó, 2 zeros, então são 2 casas depois da vírgula. 0,03, 3 centésimos. 14 milésimos, que representa a letra D. Passando para número decimal, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. Então, 0,014. 14 milésimos, turma. Olha, muito tranquilo, fácil. O que nós vimos aqui? Nós vimos transformação de números decimais, não vimos aqui números decimais para fração, nessa questão acima, e aqui fração para números decimais. Vimos essas transformações, eu acho que eu espero que você tenha compreendido para te ajudar a responder as questões que estão lá na plataforma. Agora, na questão 3, me acompanhe. Vem aqui, eu peguei 4 exemplos para nós transformarmos, passar para fração. Na outra, nós tínhamos fração, passamos para números decimais. Como que eu leio aqui, turminha? 1 inteiro e 25 centésimos. Centésimos, lembra? 100. Passando para fração, eu tenho 125 centésimos, 125 sobre 100. Como que eu leio? 23 inteiros e 5 décimos. Só tem uma casa depois da vírgula. Então, eu vou colocar 235 sobre 10. 235 décimos. Letra C, 14 inteiros e 17 centésimos. Centésimos 100. Tirou a vírgula, vai ficar 1417 sobre 100. De novo, 14 inteiros e 17 centésimos, tiro a vírgula, fica 1417 sobre 100 centésimos. 2 casas depois da vírgula. E o último aqui desse exemplo, que eu tenho 13 inteiros e 341 milésimos. Retiro a vírgula.
Fica 3.341 sobre 1.000 milésimos. 3.341 milésimos. O que eu fiz aqui? Tinha números decimais e passei para fração. E a questão 4 é o que nós estamos fazendo até agora, trabalhar a leitura, você escrever por extenso. Eu vou escrever aqui com você, você me acompanha. Como que eu leio a parte inteira? 10 inteiros e 9 décimos. Para escrever isso, 10 inteiros e 9 décimos. Um número depois da vírgula é décimos. Ok, turma? Próximo, vamos lá na letrinha B. Eu tenho 32 inteiros e 4 décimos. 32 inteiros e 4 décimos. Letra C, 2 inteiros e 99 milésimos. 2 inteiros e 99. Olha, turminha, são 3 casas aqui, 1, 2, 3, por isso que é milésimos, 99 milésimos. E a letrinha D, eu tenho aqui nada na parte inteira e 2 números na parte decimal. Eu vi uma vez uma criança escrevendo assim, 0 inteiros. Eu não posso colocar isso. Eu só vou colocar quando tiver mais de um número aqui, tá? Mais do que um, né? Então, eu não vou poder colocar. Tá errado se você escreve assim, 0 inteiro e 53. Não, é 53 centésimos. Só assim que eu leio, tá? 53 centésimos. Então, olha só, nessa parte de números decimais e fração, nós vimos muitos exercícios. Nós vimos a transformação de fração para número decimal para fração. Agora, a professora quer relembrar um assunto com você que muitos alunos têm tido grande dificuldade nessa transformação. Esquece um pouquinho de números decimais aí, só um pouquinho. É um lembrete, que é a transformação de uma fração mista em fração imprópria. Olha só, lembra, fração mista, relembre, reveja. Eu tenho uma parte inteira e uma fracionária. Quando que eu utilizo isso? Lembra quando você vai fazer alguma atividade com a sua mãe na cozinha, ela utiliza 2 xícaras e meia. É nesse momento que eu estou trabalhando com fração mista, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho 2 inteiros e 1 quinto, tá? Eu quero passar essa fração mista para imprópria. Como que eu faço, turma? Eu já expliquei conteúdo para você, mas vamos lá. Eu vou pegar o denominador de baixo e vou multiplico a parte inteira. 2 vezes 5, 10. O que eu faço com o numerador? Eu somo, eu adiciono, ó. Eu multiplico e adiciono, somo. Então, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 11 quintos. Então, eu passei a fração mista para a fração imprópria. Lembra disso, turma? Outro exemplo que eu trouxe. Eu tenho aqui 1 inteiro e 2 terços. Eu quero transformar essa fração mista em fração imprópria. Eu vou pegar o denominador e vou multiplicar pela parte inteira. 3 vezes 1, 3.
mais 2 do numerador. De novo, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, 5 terços. Eu transformei a fração mista em fração imprópria, turma. Lembra disso? Porque a professora já explicou. Só que eu vi que tem muitos alunos com essa dificuldade dessa transformação. Por isso que eu trouxe esse lembrete, ok? Turma, olha só, nessa aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos atividades de fixação para que você possa resolver as questões da sua plataforma. Venham comigo para a gente fazer uma revisão. Primeira coisa, nós representamos esses números. Sim, nós pegamos, veio por extenso e eu fiz o quê? Passei ele para números. Quando eu falo represente, ou seja, está escrito, eu vou passar em números. Eu representei os que estava escrito, 5 décimos e 59 milésimos. Eu passei para números decimais e para números fracionários, números de fração que nós vimos hoje. Na segunda atividade, nós tínhamos fração e passei para números decimais. Expliquei para você que quando tem 2 zeros, são 2 números depois da vírgula, se tem 3 zeros, 3 números depois da vírgula, se é 1 zero, 1 número depois da vírgula. Passei também a questão 3, que é para transformar a fração, ou seja, tem um número decimal e eu vou passar para fração. Expliquei também. Trabalhamos como que eu leio esses números decimais, nós escrevemos para você como se lê e no finalzinho a professora trouxe um lembrete que é muito importante, que é a transformação de fração mista em imprópria. Turminha, eu tentei abordar o máximo de exercícios para ajudá-los a resolver as questões. E aí, no mais, eu quero agradecer pela aula de hoje. Eu espero ter te ajudado a tirar todas as suas dúvidas, tá? O que eu quero agora? Que você vá para o seu bloco de atividades, vai lá responder, vai lá, refaça as questões que você teve maior dificuldade. Sim, é preciso que você refaça. Outra coisinha que chegou para mim, sabe, turma? Não estão estudando tabuada de multiplicar. É preciso que você estude. É preciso. Todo dia, 5 minutinhos aí, você tira para estudar a tabuada de multiplicar. A do 6, a do 7, a do 8. São esses que vocês têm maior dificuldade. 5 minutinhos por dia, rapidinho, você vai estar craque nessa tabuada, viu, turma? Faça as atividades, responda atividades lá na plataforma online, se você puder. E não se esqueça de estudar, que em breve, muito em breve, a gente já finaliza esse ano, tá bom, turma? No mais, fiquem bem e até lá!